Bom dia, meus pequenos! Tudo bem com vocês? Olha aqui onde a prof está. A prof está aqui dentro da piscina de bolinha da escola. Olha para vocês verem que legal. Olha aqui, estou aqui nesse mar de bolinhas. Sabem por quê? Porque hoje eu quero contar para vocês a história de um mar. Isso mesmo, o mar de Genezaré, que na verdade seria um lago, né? E lá estava acontecendo uma pesca. Isso mesmo. Sabe por quê? Porque essa profissão de pescadores era uma profissão muito comum naquela localidade. E entre esses pescadores estavam Pedro, Tiago, João e André. E um dia eles estavam pescando, né? Tinham passado a noite toda pescando e não tinham pescado nenhum peixe. E aí entra Jesus nessa história. Jesus, ele estava pregando para uma grande multidão e as pessoas queriam ficar bem pertinho dele, se aglomerando pertinho dele. Então Jesus chegou perto ali do mar de Genezaré, essa história está registrada lá no livro de Lucas, capítulo 5. E aqui diz assim, o que aconteceu que ao apertá-la a multidão para ouvir a palavra, estava ele junto ao lago de Genezaré. Então as pessoas queriam ficar bem pertinho de Jesus. Você sabe o que Jesus fez? Ele entrou então dentro de um barco. Entrou no barco de Pedro e pediu para que ele pudesse afastar o barco um pouquinho ali, porque Pedro estava lavando as redes, né? Havia pescado a noite toda e não conseguido pegar nada. Ele estava lavando as redes agora. E Jesus entrou dentro do barco e pediu para que eles afastassem um pouco para Jesus ensinar a multidão. E ele, Jesus, ensinou a multidão, falou sobre o amor de Deus e depois falou para Pedro assim, olha, vai um pouquinho mais lá para frente, né, lá para dentro do mar e lança as suas redes. E aí Pedro falou assim, olha Jesus, nós trabalhamos a noite inteira e não pescamos nada, mas sobre a tua palavra, né, sobre a tua ordem, nós iremos sim lançar as redes. E foi o que ele fez. Ele lançou as redes ao mar. E vocês sabem o que aconteceu? Eles começaram então a puxar aquela rede. E a rede pesada, pensam na rede que ficou pesada, porque estava assim, olha, cheinha de peixe. Sabe aquela rede ficou cheia, muitos peixes, muitos peixes, muitos peixes, muitos peixes. E vocês sabem o que aconteceu? Quase que o barco quis, né? Na verdade, quase que o barco afundou. O barco estava quase afundando. Eles chamaram os companheiros, né, ali do barco, que eram os dois filhos de Zebedeu. E eles vieram então e encheram os dois barcos. E Pedro ficou atemorizado com aquilo. Pedro falou assim, não, se afasta de mim, porque eu sou pecador, falou para Jesus, né? Porque ele ficou assim, admirado com aquela pesca maravilhosa, né? De tantos peixes, ele nunca havia pescado tanto peixe na vida dele. E aí Jesus falou assim, olha Pedro, eu agora quero que você e também os outros, né, os discípulos que estavam ali, que vocês se tornem então pescadores de homens, que vocês me sigam e agora comecem a pregar a minha palavra para as outras pessoas. E foi, sabe, o que eles fizeram? Eles puxaram o barco para a beira da praia, abandonaram toda aquela pescaria e passaram a seguir a Jesus. Isso mesmo, olha para você ver o que a Bíblia diz. A Bíblia diz assim, ó, pois à vista da peça que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão, não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E arrastando eles, né, todos eles, né, os barcos sobre a praia, deixou tudo e seguiram a Jesus. Isso mesmo, eles deixaram ali, né, toda aquela pesca, todos aqueles peixes, né, aqui muito peixe, muito mais do que bolinha, tinham muitos peixes, e eles passaram a seguir a Jesus. Olha que decisão maravilhosa. Isso mesmo, Deus, ele chamou pessoas para exercer profissões, e nessas profissões, ele também chama essas pessoas para ser missionários, para ser pessoas que falem do amor dele. Nós vamos estudar um pouquinho sobre as profissões na nossa aula de hoje, mas essa é a nossa meditação, para que vocês possam meditar que Jesus ele teve um chamado para a vida de Pedro, Tiago, André e João, e ele também tem um chamado para a vida de vocês, crianças, isso mesmo. Eu não sei o que vocês vão ser quando vocês crescerem, se vão ser pescadores, jogadores de futebol, professores, médicos, engenheiros, pedreiros, não sei, mas o fato é de que vocês podem servir a Jesus em qualquer profissão, tá bom? Que Deus abençoe vocês. E agora nós vamos fazer a nossa oração, entregando a nossa vida ao Papai do Céu, porque Ele tem cuidado de nós todos os dias. Vamos orar. Obrigada, Paizinho, pela vida de cada criança. Que o Teu Santo e Bom Espírito esteja guiando cada uma delas, protegendo, guardando, livrando de todo mal.
nos colocamos em tuas mãos e pedimos as suas bênçãos sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe vocês, meus amores. Que vocês possam ter a certeza que Deus está cuidando de vocês em todos os momentos. Não só de vocês, mas também está cuidando do papai, que está exercendo a profissão dele, trabalhando, da mamãe também, cuidando dela, protegendo, guardando, e está também com cada um de vocês. Que Deus os abençoe e os guarde, e até a nossa próxima aula. Um grande beijo da Prof.